temporada completa da Fórmula E você assiste no Grande Prêmio. Compre com desconto os ingressos do EP de São Paulo da Fórmula E aqui neste QR Code com o cupom Grande Prêmio 20, tudo em maiúsculo. Boa tarde, amigos e amigas que acompanham o Grande Prêmio. Meu nome é João Pedro Nascimento, estou aqui mais uma semaninha, terça-feira, dessa vez com a volta do nosso Paddock Sprint, a sua edição diária sobre tudo que acontece recentemente, é claro, tudo que há de mais quente no universo do esporte a motor. E hoje a gente veio falar de Felipe Massa. Felipe Massa que entrou na justiça, cumpriu o que tinha dito que ia fazer e foi à justiça buscar o reconhecimento do título mundial da Fórmula 1 de 2008. Vamos falar bastante sobre isso no programa de hoje. E, é claro, semana de EP de São Paulo, segunda visita da história da Fórmula E ao Brasil. Então, também algo para a gente comentar bastante. Muita coisa vai ser feita pelo Grande Prêmio nos próximos dias, tanto na redação quanto lá no Sambódromo do AMB. Então a gente vai dividir também isso um pouquinho aqui com vocês. Mas falemos primeiro de Fórmula 1. Felipe Massa não desistiu de brigar para ser reconhecido como campeão da Fórmula 1 em 2008 e confirmou ontem, segunda-feira, que acionou a Justiça do Reino Unido contra FIA, Formula One Management, a FOM e Bernie Ecclestone, ex-chefão da Fórmula 1. E o que começou toda essa situação ao afirmar, né, em entrevista ao portal F1 Insider, em março do ano passado, que já sabia da manipulação no GP de Singapura de 2008, orquestrada por Flávio Briatore na Renault, que envolveu, como vocês já sabem, a batida proposital de Nelsinho Piquet no muro, que causou um safety car e permitiu a vitória de Fernando Alonso. Em comunicado enviado à imprensa, Massa confirmou que a meta ainda é conseguir o reconhecimento pelo campeonato daquela temporada, que teve aquele desfecho muito polêmico e um título, enfim, dividido entre apenas um ponto entre ele e o Hamilton, que acabou ficando com a taça, mas não tem nada a ver com o processo. Para comentar sobre isso comigo hoje, eu chamo aqui Pedro Luiz Cuenca, que vai estar presente com a gente para falar tanto do caso Massa, um pouquinho também da Fórmula E mais lá para o fim. Então, antes da gente começar a se debruçar, né, nessa história, Cuenca, boa tarde, enfim, sua declaração inicial sobre tudo isso que a gente tem visto no noticiário do esporte a motor recentemente, que tem muito mais polêmica e coisa de justiça do que corrida em si, né? Olá, JP. Olá, Carol, também que está aqui na retaguarda. Olá a todos que estão nos acompanhando. Cara, é incrível isso, né? Nas últimas semanas a gente falou e se empolgou muito mais com assuntos de bastidores da Fórmula 1 do que de fato com o que tem acontecido na pista. Tivemos 2 corridas já na temporada, no Bahrein e na Arábia Saudita. Nenhuma das duas empolgou muito, 2 corridas bem chatinhas, mas assim, nos bastidores, nas fofoquinhas, a Fórmula 1 tá de parabéns, nota 10 mesmo, uma melhor que a outra. A gente já teve polêmica na Red Bull, o Hamilton indo para a Ferrari, e agora o Felipe Massa, que, assim, a gente vai comentar bastante sobre o assunto, mas assim, eu acho que só o fato dele colocar fogo no parquinho já é válido para a gente se debruçar no assunto e, claro, ficar ansioso para os próximos capítulos. O Massa disse desde o início do caso que ia buscar a justiça se não houvesse
né, um pronunciamento das outras partes. O Eccleston, inclusive, disse que foi a coisa certa a fazer, né? Então o Eccleston parece que quer ver sim o circo pegar fogo, não se arrepende também do que falou. Ele gosta de uma polêmica, sempre gostou, não vai ser diferente agora. Então, lendo até aqui a declaração do Massa, para todos ficarmos assim na mesma página, o piloto brasileiro disse o seguinte: sempre disse que iria brigar até o final. Como a FIA e a FOM decidiram não fazer nada, buscaremos a correção dessa injustiça histórica nos tribunais. O assunto agora está com os advogados e eles estão plenamente autorizados a fazer o que for necessário para que a justiça no esporte seja feita. O processo foi ajuizado na última segunda-feira na King's Bench Division, que é uma das 3 divisões do Supremo Tribunal de Justiça do Reino Unido. Então, e o Massa ainda, né, na declaração à imprensa em que ele confirmou a entrada na justiça, ele disse que o objetivo principal é mostrar que a partir da confissão do Eccleston ao portal F1 Insider, em março do ano passado, é claro, os dirigentes da Fórmula 1 aplicaram erroneamente o regulamento e que o piloto deveria ter sido conclamado campeão mundial daquele ano, além de buscar uma indenização por danos e lucros cessantes. Bom, antes de tudo, Cuenca, eu vou te perguntar direto, assim, de uma vez, ainda que a gente esteja no início, acho que dá para falar bastante desse caso, mas o que eu quero saber é, você acredita em uma reviravolta sobre esse caso ou acha que vai tudo ficar na mesma e o Massa não vai levar nada dessa história? Eu acho, sinceramente, JP, que não vai rolar essa virada. É uma situação muito complicada. A gente está falando de algo que aconteceu 15 anos, quase 16 anos atrás, para começar. Acho muito difícil mudar isso aí. E a gente está falando de um caso de tirar o título do Hamilton, que é uma parte que não está envolvida nessa confusão. Porque para você colocar o Massa campeão como ele quer, você teoricamente tem que tirar o campeão daquele ano, que é o Lewis Hamilton. Então, cara, é uma situação complicada. Como é que você vai falar assim, não, o Hamilton vai perder o título, quando as partes envolvidas não colocam o Hamilton no meio? Quem está envolvido é Briatore, Nelsinho Piquet, Fernando Alonso, o pessoal da Renault. Quem está envolvido ali no máximo o Bernie Eccleston, que disse que sabia do assunto. Mas o Hamilton não tem nada a ver, ele estava fazendo a corrida dele, ele inclusive perde uma posição com toda essa confusão do safety car. Ele estava em segundo, ele termina a corrida em terceiro. Então você não tem como culpar ali o Hamilton muito por essa situação para dar o título para o Massa. Eu acho assim, é válido o Massa brigar pelos direitos dele, é válido ele lutar pelo que é certo, e eu acho aí que ele está corretíssimo ao buscar uma indenização, porque de fato ele foi prejudicado por tudo isso, mas tirar o título de quem foi campeão por méritos, com méritos, como foi o Hamilton, aí é uma situação muito complicada, é uma situação que envolve muito mais do que tribunais, muito mais do que a justiça britânica, envolve uma questão assim de você entender que o que acontece dentro da pista muitas vezes precisa ser aceito. É como se a gente hoje quisesse reviver, sei lá, um escândalo de arbitragem no futebol e tirar um título que aconteceu em 1990 e noventa e pouco. Não faz o menor sentido. Aconteceu, já foi, bola para frente. Massa teve, depois disso, uma carreira longa na Fórmula 1, né? Ficou até 2017, então ele teve outras oportunidades de vencer, de brigar por título. Infelizmente não aconteceu, mas ele tentar tirar esse título do Hamilton, que não tem nada a ver, acho que é muito difícil e eu acho que é ali que ele acaba se perdendo um pouco nas justificativas. Mas seguindo nessa linha de raciocínio também, até porque o Massa já comentou sobre isso antes e falou em termos muito parecidos. E um título dividido, o que você acha disso? Manter o Hamilton como campeão, mas reconhecer o Massa como vencedor daquele ano, ainda que para mim seja até complicado colocar isso na mesma frase, né? Porque se você considera o campeão, não tem como outro ter sido vencedor. Queria saber o que você pensa disso. O Massa já mencionou isso antes. O Hamilton, apesar de ter sido questionado, admitiu que não acompanha a história, então não respondeu nada. Então, queria saber o que você acha. E se dividisse esse título entre os dois? Primeiro que o Hamilton tá muito bem em não acompanhar a história, não tem nada a ver com ele, então deixa quieto. Eu acho que dividir o título acaba sendo acaba sendo entrando no mesmo balaio, você acaba tirando do Hamilton o destaque, o protagonismo de ter sido de fato o campeão.
eu acho que não faria muito sentido dividir. Na minha opinião, deixa como tá, acontece, houve um escândalo, houve tudo, mas assim, querendo ou não, quem errou no box não foi a Renault, não foi o Briatore naquela corrida ali de Singapura, foi a Ferrari. Ali, eles são inocentes, tá? A Ferrari poderia ter feito um trabalho muito melhor e errou. Teve o problema no motor do Massa lá na Hungria, faltando 3 voltas, isso também não é culpa de ninguém além da Ferrari. Então, o próprio desempenho do Massa naquele ano em Silverstone, que ele rodou 5, 6 vezes, não é culpa de ninguém além dele mesmo. Então, cara, eu acho que existem muitos fatores. A gente está olhando para um momento específico de uma temporada de 15, 16, 18 etapas e olhando para um momento específico e falar: isso aqui foi o que decretou o título do Hamilton. Quando a gente esquece que houve um longo campeonato, muitas coisas rolaram nesse período e que essa somatória de coisas deu o título para o inglês, não aquela corrida específica em Singapura. É, até para trazer, né, um contraponto aqui no programa, porque eu acho isso bastante importante, eu vou numa direção um pouquinho diferente. Eu também acho que não vai dar em nada, né? Também é isso eu concordo. Acho que é difícil a Fórmula 1 mudar. Seria necessário admitir que passou por uma das maiores vergonhas da história do esporte e provavelmente a maior da Fórmula 1, ter que mudar essa decisão. Mas em relação ao título, em relação aos problemas, aos erros da Ferrari, aos erros do Massa, eu vou numa direção um pouquinho diferente, porque eu acho que isso faz parte do jogo. O motor quebra, o piloto erra, as coisas acontecem. Muito se falou também sobre, numa comparação não exatamente comparação, não colocando em paralelo, mas muito se falou sobre isso também em 2021, em que não houve uma manipulação de fato, né? Houve uma sequência de erros de um diretor de prova que errou durante o ano inteiro e aí na última corrida do campeonato ele manteve a regularidade e errou de novo. Então, muito se diz, mas se o Hamilton não tivesse errado, né, apertado aquele botão do volante no Azerbaijão, ele teria sido campeão, né? O Verstappen abandonou aquela prova, o Hamilton venceria, terminou lá no fundo. Então, essas coisas, como rodar na pista, o motor quebrar, cometer um erro, esse tipo de coisa acontece. Manipular um resultado de uma corrida não acontece. Isso está fora da esfera do esporte, é uma coisa que realmente não deveria acontecer de jeito nenhum. E até só para deixar minha opinião aqui, para não ficar só passando, né, para o Cuenca responder, eu acho que faz muito sentido que o Massa vá atrás disso, sim. Lembrando, na própria declaração à imprensa em que ele confirma a entrada na justiça, o Massa diz que busca sim uma indenização de danos e lucros cessantes devido a todo esse tempo que se passou e todo né, o trauma que isso gerou. Afinal de contas, a Fórmula 1, o chefão da Fórmula 1 admitiu que já sabia dessa armação durante a temporada de 2008. Ele só não veio a público esclarecer sobre isso porque ele não queria manchar o esporte, que acabou manchado do mesmo jeito um ano depois, quando todos ficamos sabendo do escândalo que foi orquestrado por Flávio Briatore e Pat Symonds. Os dois chegaram a ser banidos, né, da Fórmula 1, mas esse banimento foi nada mais do que uma suspensão, porque teve efeito prático inexistente. Os dois conseguiram reverter isso na justiça e já voltaram ao circo da Fórmula 1 alguns anos depois. Quem nunca mais conseguiu voltar foi o Nelsinho, que acabou vendo a sua trajetória interrompida na categoria. Enquanto isso, o Massa vai buscando os seus direitos, como o Cuenca disse, né? Tá no direito dele de buscar, de pleitear o que ele acha correto, e o caso vai se arrastando durante todo esse tempo. Cuenca, eu queria te perguntar o que você acha do papel do Bernie Ecclestone em toda essa polêmica. Foi ele que fez isso via tona, foi ele, né, que deu declarações absurdas no ano passado, e essa não foi a única, né? Ele também disse que subornou um massagista para interferir na disputa do título da Fórmula 1, vencida pelo Nelson Piquet. E então, assim, o Ecclestone entrou em uma de soltar uma bomba atrás da outra, e agora ele causou um problemão, porque tem processo contra a FIA e tem processo contra ele mesmo. Só antes, voltando ao assunto do Massa rapidinho, eu acho que tá no direito, só não acho que vai conseguir, mas eu acho que é válido, eu acho que ele tem que tentar mesmo até o fim, como ele fala, tem que tentar até o fim, e eu acho isso válido, e nisso eu tô dentro com ele. Sobre o Bernie Ecclestone,
vamos assim, ser bem educados. O Bernie Eccleston sempre foi, sempre será um palhaço. É, ele sempre teve declarações polêmicas, sempre teve as declarações estapafúrdias. Essa é só mais. Eu acho assim, ele tá levantando a bola aí porque ele quer ver o circo pegar fogo mesmo. Ele já não tá mais ali em posição de comando na Fórmula 1, então ele teoricamente não é tão afetado. A categoria pode sofrer os impactos disso tudo, mas o Bernie Eccleston não vai sofrer. Já está com mais de seus 90 anos, não está, acho que, no melhor da sua sanidade mental também. Então, às vezes, eu acho até um risco as pessoas colocarem um microfone na frente dele atualmente, né? Desde sempre. Porque ele é uma máquina de falar bobagens, ele sempre lançou coisas polêmicas, nunca foi a pessoa mais santa, nunca foi a pessoa mais correta no paddock da Fórmula 1, a gente sabe muito bem. Então eu acho que ele está soltando isso porque ele sabe que se for afetado, tranquilo, ele vai ali, segue o jogo. Dinheiro não é uma coisa que falta para ele, em compensação, a categoria pode sofrer os danos, a categoria pode ter a imagem arranhada com tudo isso nos tribunais. Então, ele não está se importando muito, ele não é mais não está mais em posição de comando ali para tentar preservar a imagem do esporte. Ele está tentando apenas tacar mais lenha na fogueira. Agora é problema do Liberty Media para limpar a imagem, problema da FIA para limpar a imagem, e ele está ali na dele. Eu acho que o Bernie Eccleston hoje ele é simplesmente uma pessoa que gosta de jogar as polêmicas e ver quem abraça. E muita gente abraça essas polêmicas. E aí estamos aí vendo histórias nos tribunais, muita coisa do passado sendo relembrada, justamente porque ele não tem mais esse compromisso em fazer o esporte ser preservado e fazer o esporte crescer. Hoje ele quer apenas ser um velho fanfarrão mesmo. Recentemente a gente teve algumas declarações até do Jean Todt, né, que, enfim, trabalhou na Ferrari, também foi presidente da FIA. O Jean Todt disse que concorda com o pleito do Massa, acha que o piloto brasileiro tem sim razão no que busca, mas a verdade é que quando ele foi presidente da FIA, enquanto ele comandava o esporte de fato, ele nada fez para tentar mudar alguma coisa. Então, seguindo nessa linha, queria te perguntar sobre o papel da Ferrari em toda essa história, de lá para cá mesmo. Não que a Ferrari é agora sob uma nova direção, com um novo chefe, uma situação completamente diferente, vai interferir na história. Mas a verdade é que a Ferrari pouquíssimo fez para investigar sobre isso, né? O Massa disse que durante a temporada já se comentava que a batida tinha sido proposital, muito se falou sobre esse assunto. O próprio assessor do Massa na época também comentou sobre isso, de que aquela batida, até olhando os dados, né, do que aconteceu naquele momento, ela era muito difícil de acreditar, porque além de ser no local muito propício, né, para causar um safety car, não era uma batida fácil de se fazer. Então não é como se um mero acidente tenha acontecido e o piloto tenha ido no muro. Então, muito se falou sobre aquela armação já em 2008, é claro, internamente na Fórmula 1, mas ela só veio a público em 2009. Como você vê o papel da Ferrari nessa situação? Tinha que ter ido atrás? Deveria ter buscado entender sobre essa história e talvez reverter isso na justiça, como o Massa está tentando fazer tanto tempo depois? Eu acho assim, a Ferrari faltou um pouco de apoio da Ferrari. O Massa ficou ainda na equipe até 2013, dava para a equipe ter buscado isso, dava para a equipe ter dado um apoio jurídico a ele, usado todas essas informações para levar isso adiante, tentar uma possível reversão do resultado. Hoje, eu acho que a Ferrari já não está mais tanto nesse embalo. Já meio que lavou as mãos, Felipe não está mais aqui, não é mais problema nosso, é mais ou menos o que eles devem pensar atualmente. Então a Ferrari hoje dá de ombros para isso, mas na época de fato faltou um apoio jurídico. Se tinha mesmo essa informação do acidente, da telemetria e tudo mais, a Ferrari deveria ter ido atrás. Acho que um pouco a Ferrari se conformou um pouco por ter levado título de construtores daquele ano, por ter brigado pelo título até o fim e ter sido aquela maneira toda dramática, ela meio que se conformou com aquilo e não levou adiante. Hoje eu acho que de fato não cabe muito para a equipe estar nesse papel. É mais do piloto que se sentiu prejudicado. E a Ferrari muitas vezes realmente fugiu desse assunto, né? O Rob Smedley, por exemplo, que foi engenheiro do Massa
naquele período da Ferrari e disse que não acredita numa reversão, que não vai dar em nada. Então, eu acho que a Ferrari perdeu o embalo de ajudar o Felipe e hoje isso não vai adiante mesmo. A Ferrari deixou quieto. Lembrando que esse foi o último título da Ferrari na Fórmula 1, né? Esse Mundial de Construtores de 2008. Então é algo que a Ferrari ainda não, não conseguiu realmente, enfim, reaver na Fórmula 1. O último título de pilotos aconteceu em 2007 com o Raikkonen e o do Massa seria o mais recente. Bom, mas partindo adiante, a gente já vai. Quer falar mais alguma coisa sobre o Massa, Cuenca? Ou acha que Eu acho que estamos bem, encerramos? estamos bem. Agora é só esperar o que o tribunal vai falar. É isso. E depois, acho que a gente ainda vai ter alguns paddock sprint falando sobre o caso do Massa aqui, porque isso certamente não vai acabar por agora. Bom, partindo adiante, para a gente partir para o último, né, assunto do nosso programa, semana de EP de São Paulo, a Fórmula E volta ao Brasil, vai ter corrida no Sambódromo do AMB, os carros da Fórmula E vão rasgar aquela reta do Sambódromo a 200 e tantos quilômetros por hora. A corrida do ano passado foi muito boa, foi uma das melhores da temporada, inclusive na reta final, uma chegada muito apertada entre o Mitch Evans, o Nick Cassidy e até o Sam Bird, que estava ali esperando para ver se alguém ia dar uma brecha. E para esse ano, mais uma vez, a expectativa é muito alta, principalmente porque as 3 primeiras corridas do campeonato não foram lá essas coisas e elas não estiveram no mesmo nível que a gente se acostumou a ver no ano passado, muito por conta da própria Fórmula E, que decidiu diminuir o número de voltas da EP de Diria e prejudicou bastante a corrida em termos de emoção. Fez uma corrida de pé embaixo. Os pilotos mal precisaram regenerar energia. Na primeira corrida, só um pouquinho, na segunda, praticamente nada mesmo. Então, foi só uma corrida de aceleração. Foi muito difícil de ultrapassar. Uma pista muito suja. Quando você tira o carro da linha de corrida, você já vai para um lugar sujo, a frenagem fica difícil. Enfim, a gente viu, inclusive, no movimento do Mitch Evans sobre o Jean-Henrique Verne na última volta, que ele quase deu no muro e acabou perdendo ali 2 posições importantes. E, bom, aí a Fórmula E vem agora para São Paulo, naquela que, na minha opinião, vai ser a melhor corrida da temporada até aqui e provavelmente vai marcar o retorno das corridas de pelotão, né? As famosas pack races que a gente se acostumou a ver no ano passado. O Grande Prêmio, obviamente, vai cobrir tudo em loco diretamente do AMB. E, Cuenca, qual a expectativa para a EP de São Paulo que você espera ver, né, no Sambódromo do AMB agora em 2024, na segunda visita, né? As equipes já conhecem mais a pista, os pilotos já conhecem mais o carro, então a situação pode ser um pouco diferente em 2024. Pois é, a gente tem. Você comentou das corridas anteriores da temporada 2024, ainda tem aquela questão de um setor ali intermediário bem veloz, de curvas de alta também, que acabavam complicando muito as ultrapassagens, né? E a gente vai chegar no Sambódromo, a Fórmula E chega no Sambódromo, que tem longas retas, é um circuito de longas retas que os pilotos vão poder explorar bastante isso. Tem uns pontos de ultrapassagem são muito bons. Você tem uma longa reta dos boxes, a reta oposta ali atrás, na Olavo Fontoura, é muito grande, dá para você pegar vácuo, dá para você aproveitar se alguém estiver economizando energia. Os pilotos vão ter que tomar mais cuidado com essa questão da energia por conta dessas longas retas. Alguns pilotos vão se destacar mais por potência, e aí a gente coloca os pilotos da Jaguar e os pilotos da Porsche nesse balaio, outros nem tanto, como os brasileiros, mas a gente vai entrar nesse detalhe. Eles estão numa situação um pouco mais complicada nesse sentido. Então, o circuito de São Paulo, ele é novo no calendário, né? Tá apenas na segunda edição, mas ele proporciona essa diferença em relação ao México e Arábia Saudita que a gente não teve até agora na temporada. Tem bastante pontos de ultrapassagem, tem bastante lugar para os pilotos explorarem ali manobras, e eu acho que esse vai ser o grande diferencial em relação às outras etapas do campeonato. Eu estou bem ansioso, porque em 2023 realmente foi uma corrida muito boa, e eu acho que os pilotos esse ano vão encarar um detalhe que parece simples, mas que para um carro ali, você acelerando a 200 por hora, é muito importante, e que eles já sofreram no ano passado, que é o forte calor. Tá fazendo um forte calor aqui em São Paulo, você vai sofrer, prepare-se, traga protetor solar, aquele bonezinho, porque tá realmente um calor insuportável em São Paulo, então também tem toda essa questão do aquecimento do equipamento, vai ter que tomar esse cuidado. Eu acho que
promete ser uma etapa muito boa e que as equipes vão ter que tomar cuidado com esses pequenos detalhes que podem ser cruciais. De verdade, né? O calor é um fator bem importante, né, para a gente levar em consideração nas corridas que são realizadas aqui no Brasil. No caso, a Fórmula 1 corre numa época um pouco mais tranquila, mas a Fórmula E realmente no ano passado estava muito quente também. Eu voltei da cobertura do AMB muito vermelho, inclusive. Então, eu já estou me preparando também para o calorão que eu vou passar esse ano. O sambódromo do AMB, né, reserva também ali uma característica especial, porque o asfalto do sambódromo é de um tipo e o asfalto das ruas pelas quais o traçado passa é outro. Então, os pilotos precisam lidar com dois tipos de asfalto diferente, o que afeta também na preparação, afeta na pilotagem. É uma pista com oscilações. Ano passado a gente viu isso, o Buemi sofreu com as oscilações, inclusive quebrou a mão em uma batida, se não me engano, com o Maximilian Ginter. O Antônio Félix da Costa chegou a ver o carro levantar voo em uma dessas situações. Então, é uma pista que premia os corajosos, mas também cobra igualmente. Tanto na classificação do ano passado, a gente teve uma zebra na final, dois pilotos que não eram exatamente tão cotados assim para chegar, Stoffel Vandoorne e o Antônio Félix da Costa. O Vandoorne venceu naquele que foi o seu único ponto alto na temporada, para falar a verdade. E um dia bastante difícil para os brasileiros. Depois do Lucas de Grassi não conseguir novamente o seu primeiro ponto na temporada, ele sofrendo, né, com a falta de eficiência da Abt Cupra, diria, o Sérgio Sete Câmara fez um bom fim de semana. Ele foi quarto no grid de largada da primeira corrida e conseguiu chegar em nono, o que pode parecer pouca coisa, a perda de 5 posições, mas não, é bastante coisa com esse carro da ERT, é o que dá para fazer, é só olhar o desempenho do Dan Ticktum, que tem tido dificuldade para terminar a corrida dentro de uma janela de 1 minuto para o vencedor. Eu sei que parece fora da realidade, mas é isso. Nas duas corridas que ele não abandonou, a diferença dele para o vencedor foi de mais de 1 minuto. Muito atrás, muito fora de competitividade. Então, realmente, o que o Sete Câmara conseguiu fazer, diria, foi próximo de um milagre. O que esperar dos brasileiros em uma corrida que vai ser muito exigente em termos de regeneração de energia, Cuenca? A gente espera um pouco mais de dificuldade. Você falou do Sete Câmara ter conseguido um quarto lugar em Diria, muito por conta das características do circuito. É um circuito com muitas curvas ali, que você muitas vezes não tem longas retas, então a potência não acaba sendo um fator tão importante. Ele acaba descontando isso em outras áreas ali da pilotagem. Mas aqui em São Paulo, como a gente comentou, com essas longas retas, com essas questões de elevações, dos bumps e tal, tende a ser mais difícil para eles, principalmente para o Sete Câmara, mas para o de Graça também, que tem sofrido bastante com essa falta de performance da Abt Cupra. Não acredito em nada muito milagroso do que a gente viu em 1 mês e meio atrás para agora. Deve ser mais ou menos o mesmo padrão. Acredito que as equipes não fizeram nenhum tipo de modificação muito grande nesse sentido. Então a gente vai ver ainda os brasileiros ali com muita dificuldade, provavelmente na parte final, pelotão ali intermediário para trás na etapa de São Paulo. E a gente tem que lembrar também que é uma situação muito complicada. Você tem um treino na sexta-feira, e daí depois na sexta você já tem toda a questão de classificação, outro treino, classificação e corrida. Então é tudo muito apertado para você achar um ajuste, para você achar essa questão de controle da potência, de manejar essas questões durante uma corrida. Então é muito complicado. Eu acho que tanto de Graça quanto Sete Câmara vão acabar sofrendo de novo aqui em São Paulo, não vão passar ali perto das primeiras posições, infelizmente, porque o povo brasileiro, o público brasileiro gosta muito de ter ali um piloto da casa brigando por vitória, mas eu acho que novamente vai ficar um pouco difícil. O EP de São Paulo acontece entre os dias 15 e 16 de março. No dia 15 a gente tem o TL1 à tarde e no dia 16 TL2 e classificação na parte da manhã, e a corrida começa às 2 horas da tarde. O Grande Prêmio acompanha ao vivo e com imagens todas as atividades de pista, além da cobertura em loco diretamente do sambódromo do AMB. A gente vai fechando o nosso Paddock Sprint por hoje. Agradeço ao Cuenca pela presença, a Carol pelo trabalho também na produção.
e a gente se vê no AMB. Até lá, pessoal. Valeu! Compre com desconto os ingressos do EP de São Paulo da Fórmula E aqui neste QR Code com o cupom Grande Prêmio 20, tudo em maiúsculo. A temporada completa da Fórmula E você assiste no Grande Prêmio.